Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o estado emocional das crianças durante esse período de pandemia. A gente vai acabar falando um pouquinho, claro, também sobre o nosso estado emocional, né? Porque não está fácil também para os adultos, essa situação atípica que exige da gente uma reação e uma adaptação já dura muito tempo. E nós somos seres que gostamos de saber o que vem depois, de ter um certo planejamento, de seguir rotina. Isso tudo tá mais difícil agora. E é inevitável que tudo isso mexa conosco, né? Mexa com a gente, em especial toda a questão aí que a gente está tendo que passar de precisar se afastar das pessoas que a gente gosta, né? Mesmo as famílias que estão levando uma rotina mais parecida com o normal, não tem como levar uma vida normal agora, né? Dentro do normal que a gente conhece. Mas acontece que o nosso sofrimento, ele é explícito, né? A gente fala disso. A gente fala de tudo que a gente sente falta. Por vezes a gente se revolta um pouquinho, desabafa com alguém, né? Algumas pessoas precisam chorar. E a gente fala disso, né? De algum modo. A gente tem pessoas que a gente pode procurar. Em algum momento a gente acaba extravasando isso, ou em vários momentos, né? E as crianças não. Né? O sofrimento das crianças, ele é implícito. Então, as crianças não têm ainda repertório e condições de elaborar o que elas estão sentindo e de falar disso tudo. Então, essa exaustão, esse cansaço, esse descontentamento, toda essa frustração, né, das crianças, ela vai vir através de birra, de agressividade, de sono alterado, falta de apetite, choro sem motivo aparente. Então, todas as pessoas que estão convivendo com crianças, que trabalham com crianças, que atendem crianças, estão dizendo a mesma coisa. As crianças estão sofrendo, tá muito difícil, né? Por menor que elas sejam, né? E os pequenininhos, bem pequenininhos lá, talvez notem menos, porque a vida ela começa muito ali no ambiente familiar, depois a gente vai estendendo isso, né? Mas ainda algumas crianças estão com os contatos muito restritos. E os maiorzinhos que têm uma comparação, né, crianças de 4, 5, 6, que têm uma lembrança de como era a escola, de como era encontrar pessoas, de como eram as festinhas, as reuniões familiares, como era ir no shopping, como era ir no cinema, né? Para essas crianças que têm lembrança, é ainda mais difícil, né? Para os adolescentes que estariam agora vivendo uma fase diferente de fortalecer esses vínculos os vínculos com os amigos. Então, as crianças estão sofrendo. E elas não vão saber e não vão ter condições de expressar, de se comunicar mesmo com precisão, toda essa exaustão emocional. Então, nós estamos todos mais cansados, mais irritados, mais sem paciência. Existem pessoas adoecidas, né? Mas ainda assim, ainda que para nós não esteja fácil, nós somos os adultos dessas relações, né? Nós somos os adultos que essas crianças têm neste momento. Por alguma razão, nesse momento histórico, a gente tá como adulto aqui. Então, nós vamos precisar ajudar as crianças, né? Porque em algum momento a pandemia vai estar controlada. Mas as marcas que podem ficar nas crianças, né, elas podem ser para sempre. Então, existem formas da gente conseguir atenuar isso. Ainda não tem muita pesquisa sobre as consequências disso, porque nos períodos em que a gente teve outras pandemias e outros problemas que se assemelharam,
né, situações que se assemelharam com essa, não tinha pesquisa em psicologia, não tinha nada. Então, a gente ainda nem sabe quais serão as consequências. Está se falando muito disso, né, os adultos, os psicólogos, enfim, tem muita gente tentando já especular e estudar, né, possíveis consequências desse momento, mas a gente ainda não sabe precisar. Mas como adultos, a gente pode tentar ajudar essas crianças. E como, então, né? Estando emocionalmente disponíveis, sem julgamento, olhando essas emoções, essas crises de raiva, essa agressividade, às vezes essa falta de obediência, né? Olhando para isso com empatia. Precisamos ajudar as crianças a acolher, né, acolhendo esses sentimentos, para que elas não sintam que precisam ser consertadas, que elas possam nomear tudo isso. Olha, você tá triste, eu entendo, né? Você pode estar sentindo raiva, então que as crianças consigam nomear, sabendo que podem contar com a gente para isso, sem que a gente julgue. Nós precisamos ajudar essas crianças a se sentirem fortes e apoiadas, né? Elas precisam ouvir da gente que esse momento vai passar e que vai ficar tudo bem e que a gente já tá mais perto do fim do que do começo. Assim esperamos, que a gente já sabe mais sobre esse vírus, sobre esse momento, sobre essa doença agora, do que sabíamos antes, de que a gente já tem uma vacina. Então, falar para as crianças, fortalecê-las, sabe? Falar de coisas boas com as crianças, porque vai ser natural agora que venha essa raiva, que aconteça aí esse efeito vulcão. Quando as crianças explodem, algumas crianças e adolescentes estão mostrando falta de foco, desinteresse, aquilo que às vezes a gente nomeia como preguiça, negatividade. Nós estamos mais negativos, as crianças também estão, porque a gente está absorvendo uma quantidade muito grande de informação negativa, e por mais que a gente proteja as crianças, não mostre jornal, enfim, elas escutam a gente falando, elas sabem que tem pessoas morrendo, às vezes até já, infelizmente, faleceu uma pessoa conhecida ou que ficou doente. Então, é um momento muito difícil para nós todos e em especial para as nossas crianças. Mas nós somos os adultos dessas relações e a gente precisa estar disponível emocionalmente, ajudar as crianças a nomear essas emoções e não julgar as crianças nesse momento. Era isso que eu queria falar. Um beijo para todo mundo. Tchau.